Domingão, hein? Com última rodada da Premier League e 10ª rodada do Brasileirão. Melhores dicas, análises e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de domingo com cara 9, hein? Matheus Montenegro está aí pelo mundo, né? Ele é um torcedor pelo mundo, então está viajando. E hoje a gente recebe aqui pela primeira vez Sérgio Cunha. Tudo bem, Sérgio? Fala, Fábio, tudo bem? Muito prazer estar aqui juntamente com vocês pela primeira vez. Vocês já devem me conhecer aí pela dica do Tipster, quem acompanha aí o canal da TV Bet no YouTube. Assistindo e apostando também. Assistindo e apostando as lives. E hoje estou aqui presente para cumprir a ausência aí do meu amigo Matheus Montenegro, que foi assistir nosso Botafogo lá no Rio de Janeiro. Infelizmente deu errado, mas vamos embora pro Bets do Dia. Muito bem, é isso. Vamos começar pela Premier League, tá? Temos Nottingham Forest e Chelsea. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Domingo, meio-dia, tá? Os principais jogos aí da Premier League serão no meio-dia, só para falar pra galera que a gente vai analisar os jogos que valem alguma coisa, tá? Tem jogos aí da Premier League que não valem nada, Liverpool, Arsenal, são jogos ali que são só basicamente para cumprir tabela, então a gente vai focar nos jogos que valem alguma coisa, que é mais fácil também da gente apostar, porque a tendência deve seguir. Bom, jogo lá no City Ground, tá? A casa do Forest, e a gente vai agora pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos colocar na tela aí, né? Porque já temos a classificação do campeonato inglês. E a gente vê aí que é um confronto direto, Sérgio, né? O Chelsea é o 5º colocado, vai ficando com a última vaga na Liga dos Campeões, e o Forest é o 7º. Nesse momento o Forest está na Conference League, só explicando, tá? Do primeiro ao 5º, Liga dos Campeões, 6º, Liga Europa e 7º, Conference League, mas o Forest, se vencer o Chelsea, ultrapassa, então ele ainda está vivo. Sim, é jogo duro, última rodada aqui, são duas equipes aí que buscam alguma coisa no campeonato, então promessa de um confronto equilibrado, certo? Nottingham Forest aí. Já vamos dar uma olhada aí nos últimos jogos das duas equipes aqui no confronto, né? O Nottingham Forest que venceu o West Ham no último jogo por 2-1, empatou com o Leicester por 2-2. Aí foi o tropeço, né? Que o Leicester rebaixado já em casa, e aí ele já viu numa sequência ruim, né? O Forest chegou a ser 3º colocado da Premier League, e aí a gente começou muito bem, que até conseguiu essa boa vitória, mas ele vinha de 3 jogos sem vencer, né? Então já vamos aqui para os últimos jogos da equipe do Chelsea, tá? Que nos últimos jogos aqui teve o placar de 1-0 no confronto contra o Manchester United no clássico, conseguiu vencer, perdeu para o Newcastle por 2-0 antes disso, certo? E aí venceu a equipe do Djurgården pela Conference League e venceu também o jogo contra a equipe do Liverpool, também no clássico, pelo placar de 3-1. É isso, né? O Chelsea que inclusive vai jogar a final da Conference League no meio de semana, né? Contra o Betis da Espanha. Bom, agora vamos para o nosso momento Bet Nacional, vamos colocar na tela aí, porque o favoritismo é do Chelsea, né? Mais odds até relativamente equilibradas aí, mas um favoritismo do Chelsea eu também acho, hein? O Chelsea é mais time, o Forest vem numa sequência ali mais descendente, né? Até venceu na última rodada, mas empatar com o Leicester em casa, assim... Já rebaixado. Precisava do resultado e terminou tropeçando aí. Temos uma odd de 2,97 para a vitória do Nottingham Forest e 2,22 para a vitória do Chelsea. E aqui a nossa diquinha, Fábio, é o seguinte. Vamos lá na função criar aposta, tá? Vamos no dupla hipótese a favor do Chelsea, que é um dupla chance Chelsea. O Chelsea só não pode perder essa partida, tá? E o under 4,5 gols. Aqui ficou totalizando uma odd de 1,55. Precisamos que o Chelsea não perca a partida e que a partida não ocorra 5 ou mais gols. Acredito que seja uma partida mais equilibrada ali entre as duas equipes, cadenciando muito, porque é muito importante para as duas equipes esse jogo aí. Até o empate em 2-2 a gente tem, né? Então a gente tem aí o empate, o dupla hipótese do Chelsea só não pode ser empate acima de 3-3 ou aí um 4-1, né? E o Forest tem uma defesa boa, né? Um time que não toma tantos gols, então de fato essa é a opção mais segura aí para esse duelo. Aí Forest e Chelsea, vamos no dupla hipótese a favor dos Blues e o menos de 4,5 gols no confronto. Show. Bom, vamos continuar falando de Premier League, porque temos Newcastle e Everton, tá? O Newcastle também briga por vaga na Liga dos Campeões e o Everton está ali para cumprir tabela, né? Um time aí que vai basicamente tentar atrapalhar o Newcastle. O jogo é domingo, meio-dia, lá no St. James Park, tá? A casa do Newcastle. O Newcastle que a gente vai ver daqui a pouco no nosso aplicativo do Game Arena. É um time que é muito forte jogando dentro de casa, tá? É um time que a gente vai ver
que é bem favorito. E aí a gente vai agora para o nosso aplicativo do Game Arena. Já temos a classificação aí, né, meu caro A tabela Sérgio. de classificação, e temos aqui o Newcastle na 4ª colocação com 66 pontos e já a equipe do Everton está na 13ª colocação com apenas 45 pontos. Aqui temos um jogo onde uma equipe, Fábio, que está na 4ª colocação, na verdade, está brigando aí pelas vagas de UEFA Europa League, Conference League, UEFA Europa League e até mesmo a Champions League. Então, na pior das hipóteses, tem uma Conference, né, pro Newcastle, mas claro que é a Liga dos Campeões, que é a principal competição. Isso só depende de si, né? Ele já está no G5, né? Então... vai jogar dentro de casa, vai jogar com dentro o apoio de casa, da torcida, então né? É só vencer o Everton e vai ver o Everton. Aí que ele não pode nem perder posição, nem ganhar, né? Ele está ali numa posição que a vitória não faz muita diferença, né? Tem aqui, ganha uma posição, ganha mais na premiação, mas nem isso o Everton consegue nessa rodada. Vamos para os confrontos recentes, Sérgio? É isso. O Newcastle que perdeu o último jogo aí para o Arsenal por 1-0, tá? E também num confronto duríssimo contra o Chelsea, terminou saindo aí por vencedor por 2-0 e antes disso empatou aí com o Brighton por 1-1. Já a equipe do Everton, certo? Deixa eu abrir aqui o aplicativo da Game Arena. Venceu o último jogo por 2-0 contra o Southampton, venceu também a equipe do Fulham por 3-1, empatou com a equipe do Ipswich por 2-2. É isso, vem bem, né? Uma sequência até boa do Everton, mas de fato aí pega um time que está querendo muita classificação. E no Newcastle também, as últimas 4 vitórias do Newcastle em casa foram por pelo menos 2 gols de diferença. Então, até contra o Chelsea, né, que é um time que também está na parte de baixo, ele venceu e venceu bem. Então, a gente tem um favoritismo. A gente vai ver agora o nosso momento Bet Nacional. Vamos para ele agora, né? Ver as odds para esse confronto, porque o favoritismo é do Newcastle e até extremamente alto, né? Uma odd baixa que já não nos interessa de cara, porque a gente gosta do... cotação pelo menos 1,50. 1,50, né? 1,47, até vai. Mas 1,33, aí a gente já termina ficando acha mais muito arriscado, né? Mas temos handicapzinho. Handicap é bom. Temos uma odd de 1,33, como o Fábio falou aqui, muito baixa, a odd do Newcastle para vencer, e odd de 8,11 para a vitória do Everton, que eu acredito que seja muito improvável. Talvez um golzinho do Everton não seja uma má ideia, assim. É isso. Vamos ver aqui quanto é que está um golzinho do Everton. 1,68. Tem um odd bom, mas assim, o Newcastle em casa é forte, não tomou gol do Chelsea, por exemplo, então é melhor focar no Newcastle do que... É isso, mas eu gosto assim, Fábio, ó, lá na área de handicap, tá? Temos nesse handicap -1 aqui a favor do Newcastle, certo? Newcastle precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Caso vença por apenas 1, Fábio, temos o nosso reembolso, a aposta é anulada, nosso investimento é devolvido, e aí precisamos que o Newcastle vença por 2 ou mais gols de vantagem para termos o nosso green aqui, tá? Odd de 1,48, aquela oddzinha ali perto da onde a gente precisa chegar, e é isso, o Newcastle precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Acredito que seja uma boa bet para essa partida, pela precisão do Newcastle vencer a partida ali para se garantir na zona de classificação. Muito bem, vamos botar a nossa stake no cinquentinha, né? Nossa stake aí no handicap, né? -1. A favor do Newcastle. Muito bem. Bom, vamos continuar falando de Premier League, tá? Agora tem o Manchester United, né? Que inclusive vem de vice-campeonato da Liga Europa, né? Era a esperança do time aí salvar a temporada conseguindo vencer o Tottenham e levantar uma taça, mas perdeu do Tottenham e agora vai chegar na última rodada aí de forma melancólica aí à frente do seu torcedor contra o Aston Villa, que quer uma vaga na Liga dos Campeões, tá? O Aston Villa vem numa boa sequência, a gente vai ver daqui a pouco, e o United vem aí muito mal no campeonato inglês e vem só basicamente cumprir tabela, não é isso, Sérgio? É isso, aqui na tabela de classificação temos aí a equipe do Manchester United na 16ª colocação com apenas 39 pontos. Se fosse brasileirão, ele estaria brigando para não cair até a última rodada, brigando para não com cair. O Tottenham ali. É isso. E a equipe do Everton um pouco acima ali na 13ª colocação com 45 pontos, tá? Nos últimos jogos aqui, Fábio, a equipe do Manchester United aí perdeu, né? O último jogo aí, a final da Liga Europa para seu rival Tottenham por 1-0. Jogo difícil, jogo duro, até o final brigando o Manchester United, só que ficou apenas com o vice-campeonato. E aí também perdeu no último jogo, confronto também duríssimo contra a equipe do Chelsea. E perdeu também nos últimos 3 jogos aí. A equipe do West Ham venceu por 2-0 a equipe do Manchester United, tá? Já a equipe do Aston Villa venceu por 2-0 a equipe do Tottenham, venceu também
por 1-0 a equipe do Bournemouth e venceu também a equipe do Fulham por 1-0. Ou seja, três vitórias seguidas, 3 vitórias de um lado e 3 derrotas do outro. Né? É isso, vem muito bem aí a equipe. E a gente descer mais, a gente tem um bom retrospecto. Ele perdeu do City, ok, mas ele venceu outras partidas também, né? Ele foi eliminado pelo Palace na Copa da Inglaterra, Palace, que inclusive foi campeão. Mas antes, ó, ele fez 4 no Newcastle, por exemplo, né? Então realmente é um time que está muito bem. O Aston Villa, a gente vai agora para o nosso momento bet nacional. Dá uma olhadinha nas odds do confronto, vamos lá. O favoritismo, apesar de ser visitante, é do Aston Villa e bem grande, hein? É isso, o Manchester United aí mesmo jogando dentro de casa, pagando uma cotação absurda aí de 4,18. Aqui eu acredito que seja um jogo duro, tá? Porém, acredito sim na vitória do Aston Villa, até porque o Manchester United aí não está numa race legal nos últimos jogos. Aí, bem desgastado, né? Jogou uma final, o Aston Villa só treinou. É isso. Tem baixas também, tem alguns jogadores machucados aí. Então, acreditamos aqui que a melhor aposta para esse jogo seja justamente a vitória da equipe do Aston Villa, mesmo jogando fora de casa, está brigando por alguma coisa ali. Então, acreditamos com a odd de 1,73 na vitória do Aston Villa. Vamos colocar aqui nossa unidadezinha de R$50 e é isso. Muito bem, então dica dada para United e Aston Villa, vamos focar no Aston Villa, né? Time que precisa do resultado, está numa fase muito melhor e o United vem aí bem cabisbaixo depois de perder o título da Premier League. Bom, agora temos Fulham e Manchester City, tá? O City que encaminhou a sua classificação, né? Venceu aí na terça-feira a equipe do Bournemouth, mas não pode tropeçar, tá? Se o City, por exemplo, perder, ele pode ficar fora da próxima Liga dos Campeões e para um time que ainda não foi campeão, quer dizer, não foi campeão de nada, né? Até foi campeão da Supercopa ali no início do ano, mas de competições que realmente valem alguma coisa, o City não conseguiu. No final de semana passado, eliminado pelo... Eliminado não, né? Ele perdeu o título para o Crystal Palace e o Wembley e tem aí essa vaga na Liga dos Campeões para pelo menos salvar a temporada. O jogo é domingo, meio-dia, lá no Craven Cottage, né? A casa do Fulham. E quem diria, né? O City perdendo aí esse título, o primeiro título aí do Crystal Palace em vários anos aí de criação, e aí o City conseguiu perder e ficar com o vice-campeonato e agora está brigando por uma vaguinha na UEFA Champions League. Precisa vencer, então vamos ver aqui os últimos jogos dessas duas equipes, tá? A tabela de classificação também, vamos ver o que cada um precisa para suas determinadas disputas, né? Disputas, né? Bom, o Fulham não tem disputa nenhuma, né? Porque ele já está em 10º ali, a gente vai ver que ele não briga mais por nada. No caso, só o City, né? Só o City, né? O Fulham até poderia... O 8º lugar também deve ir para a Conference, caso o Chelsea ganhe a Conference, abre mais uma vaga, né? Abre mais uma vaga. Até porque o Chelsea vai para a Liga dos Campeões ou Liga Europa, na pior das hipóteses, né? Então deve abrir uma vaga, mas ele não alcança mais o Brentford, né? Que tem... O Brentford não, o Brighton, né? O Brighton tem 58 e ele tem 54, então só vai tem... apenas em 57. Vai 57, então o Fulham é só cumprir tabela. E o City, um empate basta, tá? Se o City empatar, ele já consegue aí... o Aston Villa teria que tirar um saldo gigantesco aí, dificilmente conseguiria aí nessas últimas rodadas. Vamos para os confrontos? Vamos lá. Começando pelo Fulham. Nos últimos jogos aqui, o Fulham venceu por 3-2 em um jogaço contra a equipe do Brentford, tá? Perdeu para a equipe do Everton por 3-1 jogando dentro de casa e perdeu também para a equipe do Aston Villa por 1-0. Já a equipe do Manchester City, aí nos últimos jogos, vamos dar uma olhada aqui, venceu a equipe do Bournemouth por 3-1 jogando dentro de casa, perdeu aí para esse jogo Crystal Palace que a gente viu falando na taça FA Cup, tá? Por 1-0 e também empatou com a equipe do Southampton pelo placar de 0-0. Mas antes desse jogo a gente vai descer mais aí, porque ele vinha de uma boa sequência de vitórias, né? Venceu o Wolverhampton, aí o Forest foi na Copa da Inglaterra, semifinal, ele venceu o Aston Villa, né, confronto direto, venceu o Everton, ele vinha numa boa sequência de vitórias aí, Crystal Palace pelo campeonato inglês, então ele tropeçou contra o Southampton, né, que é um time lanterna, rebaixado, aí de fato foi um resultado que não se esperava, mas eu acho que contra o Bournemouth já deu uma resposta e acho que é favorito. A gente vai no momento bet nacional agora, Sérgio, vamos dar uma olhadinha nas odds, porque a gente vê um favoritismo do City, tá? Mesmo jogando fora de casa, o City é favorito e já com a odd acima de 1,50. Já te agrada? Gosto demais dessa odd. E o City precisando vencer com um Fulham ali que está meio que cumprindo tabela, né? Não joga por muita coisa. E o City precisando vencer para garantir sua vaga na UEFA Champions League. E acredito que seja uma boa essa vitória do City. E essa vai ser a nossa dica para este confronto, tá? Vitória do Manchester City com odd de 1,59. Vamos colocar aqui a nossa stake padrão. Vamos torcer para a vitória do City e vamos embora.
Bom, falamos de Premier League, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, tá? Tem 10ª rodada, prosseguimento aí nesse domingo. Vamos começar falando de Grêmio e Bahia, né? Duelo de tricolores, jogo domingo, 11 da manhã, tá? Inverno começando, a CBF vai botar vários jogos aí dos próximos meses, também às 11 da manhã, sobretudo jogos no sul do país. Então teremos Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio, 10ª rodada. Meu caro Sérgio, vamos agora ver estatísticas dos times lá no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos começar pela classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Bahia está bem, né? 6º lugar, ali vaga na pré-Libertadores nesse momento, e o Grêmio está na zona de rebaixamento. Vamos lá, o Grêmio 17º colocado com apenas 9 pontinhos, tá? O Grêmio aí que foi recentemente eliminado da Copa do Brasil pela equipe do CSA, perdeu fora de casa pelo placar de 3-2 e em casa empatou em 0-0. Jogo polêmico aí que teve o pênalti que o juiz não marcou, que anulou e tal, não sei o quê. Porém aqui, agora o Grêmio vai ter uma dura missão contra o Bahia, jogando dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro, tentando se safar da zona de rebaixamento. A gente vai ver que o Grêmio vem em crise, né? Vamos ver aí os confrontos recentes, porque o Grêmio foi eliminado, né, pelo CSA, 0-0, perdeu de São Paulo 2-1, empatou com o Godoy Cruz, Copa Sul-Americana 1-1, Brasileirão, ele empatou em casa com o Bragantino, ele empatou fora com o Atlético Grau na Copa Sul-Americana. É um time que até empata demais, né, mas vence muito pouco. É uma vitória em 9 jogos, né, com o Mano Menezes. Então vem mal, mas tem um detalhe importante, tá? Que a gente precisa falar desse jogo, que é o Bahia. Vamos para os confrontos do Bahia, né? O Grêmio que nos últimos 5 jogos, mesmo jogando em casa, não perdeu e só venceu uma partida, como você disse, empata bastante a equipe do Grêmio. Ele só perdeu do Flamengo nesse recorte, que foi aquela 2-0, mas assim, não vence, mas também não perde em casa, tá? Isso. Então é um time que consegue, pelo menos em casa, pontuar. A única vitória, inclusive, foi em casa contra o Santos. Bom, o Bahia venceu o Paysandu 4-0, antes venceu o Clássico contra o Vitória 2-1, Copa Libertadores perdeu do Atlético Nacional por 1-0, e aí com isso ele saiu da zona de classificação. Então, um contexto importante para esse jogo é o seguinte, tá? O Bahia vai com o time reserva para esse confronto, porque está focado no jogo contra o Internacional no meio de semana, e ele precisa vencer esse jogo contra o Inter. Se empatar, ele está eliminado. Então, apesar do Grêmio estar em má fase, Sérgio, não é um Bahia confiável, né? Sim, tendo outros campeonatos aí para o Bahia dividir as atenções juntamente com o Campeonato Brasileiro. E aí vamos aqui, o Bahia também, o Grêmio que não perde, mas também não ganha nos últimos 5 jogos aí, certo? Tem vários empates e a equipe do Bahia aí, como podemos ver, está melhor que a equipe do Grêmio. E aí jogo difícil, jogo duro para ambas as equipes, mas vamos ver no que vai dar. Bom, vamos ver agora o nosso Momento Bet Nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds, porque o favoritismo é do Grêmio, tá? Mas um pouquinho mais mas é pouco, tá? Para um time mandante, né? E vai pegar um time reserva, que é o caso do Bahia, é uma odd que, assim, dá pra gente não ir na vitória seca, mas dá para aproveitar outros mercados, combinado com outros mercados, para ir a favor do Grêmio. É isso. Aqui acredito que o Grêmio não perca essa partida, como você falou aí. A equipe do Bahia não vai com sua equipe titular, está dividindo as atenções ali no outro campeonato, certo? E eu acredito aqui no dupla chance a favor do Bahia, certo? Aliás, o dupla chance a favor do Grêmio, com odd de 1,37, juntamente com um under 3,5 gols, tá? A gente acredita que a partida não vai acontecer tantos gols assim. Nos retrospectos aí, podemos mostrar aí a vocês que em seus jogos aí, tanto do Grêmio quanto do Bahia, não são jogos que acontecem tantos gols assim, são defesas que funcionam, ataques que funcionam também, mas aí o ponto forte das duas equipes são as suas defesas, tá? O dupla chance a favor do Grêmio e o under 3,5 gols ficou com a odd de 1,66. A gente precisa que o Grêmio não perca a partida, pode empatar ou até mesmo vencer, e a partida não pode acontecer 4 ou mais gols, tá? E ficou com a odd de 1,66. Vamos fazer aqui a nossa stakezinha padrão de R$50. E é isso, vamos torcer para que dê green. Muito bem, então é isso, né? Esses jogos dessa semana no Brasileirão tem que a gente levar muito em consideração o contexto, porque tem última rodada da Libertadores, como é o caso de Palmeiras e Flamengo, tá? Que é o nosso próximo confronto, o jogo que será domingo, 4 da tarde lá no Allianz Parque, mas aí tem um detalhe, tá? O Palmeiras já está classificado no seu grupo como líder, inclusive 100% de aproveitamento, enquanto o Flamengo vai precisar vencer o Deportivo Táchira da Venezuela, jogando no Maracanã no próximo meio de semana. Então, apesar do Flamengo até ter uma tendência de ir com força máxima para esse jogo, querendo ou não, ele vai dividir as atenções aí com a Copa Libertadores, né? E jogo duro, né, Fábio? Aqui podemos dizer que são
provavelmente os 2 melhores elencos do Brasil, né? A gente vai dar uma olhadinha aí na tabela de classificação, temos o Flamengo aí na primeiríssima colocação, logo abaixo temos a equipe do Flamengo, certo? O Palmeiras com 22 pontos em 9 jogos, o Flamengo aí com 18 pontos em 9 jogos também. Vamos diretamente para os confrontos. Palmeiras que venceu o último jogo por 2-1 jogando fora de casa a equipe do Bragantino, venceu pela Libertadores por 2-0 a equipe do Bolívar e venceu também o clássico contra o São Paulo por 1-0. E aí um detalhe, nos jogos do Palmeiras, dificilmente sai mais do que 3 gols, né? A gente vê aí o Bragantino até saiu 3, né, contra o Bragantino, mas aí contra o Bolívar saiu 2 só. A gente pode descer mais aí, Sérgio, aí pra gente ver aqui, aí. Ó. Contra o São Paulo, 1-0, Cerro Porteño, 2-0, contra o Vasco, 1-0. Contra o próprio Flamengo. O último confronto entre eles, 1-1. O Palmeiras venceu 1-0 o anterior, né? Em casa, dificilmente, né? O Palmeiras perde do Flamengo, né? A gente também tem esse retrospecto aí a favor do Verdão. Vamos ver o Flamengo agora, né? Que vem de uma vitória, classificação na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, 4-2. Mas foi um jogo que destoou em questão de gols, tá? Porque os jogos do Flamengo também são muito under. 0-0 com o Botafogo do Rio, 2-0 na LDU, 1-0 só no Bahia, né? Então a gente vê que os jogos do Flamengo também não são jogos com tantos gols assim. Eu acho que pode ser uma tendência para esse confronto. 1-1 contra o Central Córdoba, aí 2-1 contra o Cruzeiro, ainda under 3,5. Contra o Botafogo da Paraíba, 1-0. Aí destoou contra o Corinthians, né? Que ele fez 4 e esse último contra o Botafogo da Paraíba. Bom, dito isso, momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha aí, porque o favoritismo é do Palmeiras, né? Um favoritismo até justo, né? Pelo fato de ser mandante, ser líder da competição, e o Flamengo também aí tendo que dividir atenções. E aí, Sérgio, você confia em quem? Vamos lá, temos uma odd de 2,32 para a vitória do Palmeiras e odd de 3,30 para a vitória do Flamengo. Aqui, Fábio, eu acredito que o Palmeiras dentro de casa não vai perder este confronto. Acredito que seja um jogo duro, confronto duro, equilibrado aí entre as 2 melhores equipes do Brasileirão, os 2 melhores elencos, na minha opinião, neste Campeonato Brasileiro 2025. Acredito num jogo duro, jogo de poucos gols ali, truncado, certo? São 2 equipes que trabalham bem a bola, com seu meio campo ali, então acredito que seja uma partida onde não saia tantos gols assim, e eu acredito que Palmeiras dentro de casa não vai perder, tá? Então vamos vir aqui na função criar aposta, nós vamos vir no dupla chance a favor do Palmeiras, tá? E o under 3,5 gols. Aqui podendo sair até 3 gols na partida, certo? Acredito que seja um jogo duro, como eu falei, seja um jogo de poucos gols, ali no máximo um 2-1 para o Palmeiras, ainda assim teremos o nosso empate, né? 0-0, 1-1, que é bem provável, né? É isso. Então é isso, né? E o under 3, a gente tá com essa dupla hipótese do Palmeiras e o under 3,5 há muito tempo, tá? Então vem batendo em vários jogos, a gente também espera que nesse clássico aí do futebol brasileiro também dê green aí na nossa sugestão de aposta. Bom, outro jogo do Brasileirão, agora equipes da parte de baixo, tá? É Vitória e Santos. O jogo que será lá no Barradão, domingo às 6h30, né? O jogo pela 10ª rodada, o Vitória que perdeu o clássico Bavi, o Santos que é o vice-lanterna só com 2 pontos, né? Então aí é um jogo meio que de desespero para os dois, né? Porque o Vitória, se perder em casa para um time que está na zona de rebaixamento, ele pode entrar na zona de rebaixamento. É isso. E o Santos tem que começar a pontuar fora, em casa, não tem muita escolha, né? Porque só tem 2 pontos. E o menino Ney, Fábio, será que volta? Deve voltar, né? Foi relacionado para o jogo contra o CRB, né? Pela Copa do Brasil, e esse jogo aí ele deve também estar entre os relacionados. Não sabemos se titular ou não, né, mas deve participar desse jogo lá no Barradão. Agora, momento Game Arena, né, o nosso aplicativo do Game Arena, classificação, né, como eu já falei, o Vitória é o segundo time fora da zona de rebaixamento, 9 pontos, e o Santos é o vice-lanterna com 5, tá? Primeiro time fora da zona de rebaixamento, Vitória. O Grêmio é o primeiro time, porque o inglês que cai em 3, né, o Brasil cai em 4 mesmo. E aí o Santos com 5 pontos, então o Vitória tem a mesma pontuação do Grêmio, né? A diferença é o saldo de gols, então realmente precisa pontuar aí para se afastar da zona da degola. Vamos para o Vitória, porque tem uma estatística interessante aí do Vitória, que eu acho que vai ser uma tendência aqui para nossa análise, que o Vitória tomou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver aí, tomou 2 do Bahia, tomou 1 do Vasco, aí tomou do Ceará, aí pode mostrar mais ali, Sérgio, aí a gente vai ver mais jogos. Ele também tomou gol do Grêmio, tomou gol do Fluminense. Tudo bem que ele não toma tantos gols, né? Ele toma no máximo 1 ou 2, mas ele toma gol todo jogo. E assim, muitos gols falhas do sistema defensivo, né? Então, essa questão do Vitória tomar gol todo jogo é
é um complicador aí para o time baiano. Tomou do Flamengo, é normal, né? Mas tomou 2 do Flamengo, tomou do Juventude, que é um ataque que não é tão forte assim. Até na Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, ele toma gol em praticamente todos os seus jogos. Já o Santos não vem fazendo gol, na verdade, né? O Santos já é o inverso. O Santos, a gente vê aí que não faz gol no Campeonato Brasileiro há 3 rodadas, né? Perdeu de 1-0 do Grêmio, 0-0 com o Ceará, e aí o último jogo, né, ele perdeu do Corinthians por 1-0. Aí fez gol contra o Bragantino quando ele foi derrotado por 2-1. Já é uma sequência no Campeonato Brasileiro de vários jogos sem vencer, né? É isso. Só venceu... Qual foi a vitória do Santos? Vamos descer para achar essa vitória do Santos. Deixa eu ver. Contra o Atlético Mineiro. Isso, 2-0, isso. Então faz um tempinho aí que o Santos não vence pelo Brasileirão. Bom, agora vamos para o nosso momento Bet Nacional, Sérgio, porque o favoritismo é do Vitória. Temos uma odd relativamente alta para o Santos, mas é aquilo, né? São 2 times que não passam muita confiança. O Santos uma hora pode retomar, então por isso eu também não confio tanto nesse Vitória, tá? O Vitória também tem um jogo decisivo na Copa Sul-Americana, que se ele vencer, ele passa de fase. Então até pelas informações, o Vitória deve ir com força máxima, porque ele está focando no Brasileirão até mais do que na Sul-Americana. Mas não deixa de ser uma oportunidade para o Santos, né? É isso. Temos uma odd de 2,23 para a vitória do Vitória, né? Uma odd de 3,45 para a vitória do Santos. Aqui, mercado de resultado eu não gosto, como você falou, são 2 equipes aí que a gente não pode confiar, estão na parte de baixo da tabela. Mas, Fábio, vi uma odd aqui que nos interessa bastante, tá? Que é um golzinho da equipe do Santos, aqui com a odd de 1,55. A gente precisa que o Santos marque pelo menos um golzinho na partida, independente do resultado, certo? O Santos marcou o gol na partida, temos o nosso green, oddzinha de 1,55, então tá show de bola. E o Santos, você pode, o Santos não faz 3 gols, mas então é uma linha que quanto mais tempo o time não faz gol, mais perto ele tá de fazer gol. É isso, porque tá na pressão, né? Torcida pressionando, técnico pressionando, e na penúltima colocação do campeonato tem que reagir. E vai pegar um time que tomou gol em todos os 9 jogos que fez no Brasileirão, que é o caso do Vitória. Bom, agora vamos fechar esse domingão aí de futebol com Fortaleza e Cruzeiro, tá? Fortaleza que vem de eliminação na Copa do Brasil, né? E o Cruzeiro que vem bem, tá? O Cruzeiro que tá ali na parte de cima. O jogo é domingo, 8h30 da noite, lá no Estádio Castelão. E esse jogo também é importante falar do contexto, tá? O Fortaleza tem jogo contra o Racing, fora de casa, onde ele precisa pontuar, pelo menos um empate, ou vencer, né, para não depender de outro resultado, para se classificar para a próxima fase da Libertadores. E o Cruzeiro, ele já está eliminado na Copa Sul-Americana, então ele só vai cumprir tabela na última rodada, então o foco do Cruzeiro é nesse jogo, e o Fortaleza, pressionado pela eliminação e tendo que poupar para o jogo da Libertadores, é um jogo que dá para a gente achar algo muito interessante a favor do Cruzeiro. Mas antes vamos ver as estatísticas do nosso aplicativo do Game Arena na tela aí. Você inclusive pode baixar baixar aí o aplicativo, né? QR Code está na tela aí, em cima aí do nosso querido Sérgio, apontar a câmera do seu celular e fazer o download. O Cruzeiro, terceiro colocado, pode subir na tabela de classificação, né? Se o Flamengo não vencer o Palmeiras e ele vencer, ele vai para a vice-liderança. E o Fortaleza está ali no meio de tabela, né? 14ª colocação. Está mais para baixo do que no meio, exatamente. E também só está um ponto da zona de rebaixamento, então não é um começo assim tão bom do Lion, como a gente vai ver nos confrontos recentes aí do Campeonato Brasileiro, né? O Copa do Brasil eliminado pelo Retrô nos pênaltis, né? Perdeu do Vasco 3-0, né? Uma derrota também dura. E aí teve uma sequência que ele demonstrou dar uma melhorada, né? Ele venceu o Juventude 5-0, o Colo-Colo 4-0. Aí contra o Bucaramanga tropeçou, né? Perdeu a chance de vencer e classificar com antecipação, então vai depender da última rodada, foi só 0-0. Então é um time muito instável ainda, né, esse Fortaleza. É isso. E pelo lado do Cruzeiro aqui, o Cruzeiro que vem bem, Fortaleza aí foi eliminado da Copa do Brasil, não vem bem no Campeonato Brasileiro. Já do outro lado temos o Cruzeiro ali que está na parte de cima da tabela, o terceiro colocado, vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Nos últimos jogos aqui, já vamos dar uma olhada na equipe do Cruzeiro. Nos últimos jogos teve um empate aí no clássico contra o Atlético Mineiro por 0-0. Pela Taça Sul-Americana venceu a equipe do Palestino por 2-1. Venceu também o Sport por 4-0. Venceu a equipe do Flamengo em um jogaço aí. Muitos desacreditavam da equipe do Cruzeiro. Foi lá dentro de casa e conseguiu a vitória para cima do Flamengo. E aí também venceu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro Série A. É isso, né? O Cruzeiro que é muito forte em casa, né? Mas tem que também
continuar essa força fora de casa. A gente vai agora para o nosso Momento Bet Nacional, dar uma olhadinha nas odds, porque o favoritismo é do Fortaleza, tá? Mas eu não confio nesse Fortaleza, tá? Ainda é um Fortaleza que deve ir com o time modificado, um Cruzeiro focado só no Brasileirão. Essa odd do Cruzeiro dá oportunidade para a gente aproveitar em outros mercados também. Sim. Fortaleza, que como você falou, né, Fábio, está dividindo as atenções aí com outros campeonatos, vai jogar aí contra o Racing pela Copa Libertadores, e o Cruzeiro focado absolutamente no Campeonato Brasileiro, está dando tudo de si no campeonato, tá? Temos uma odd de 2,43 para a vitória do Fortaleza e 3,10 para a vitória do Cruzeiro. O que eu gosto mesmo aqui, Fábio, é um golzinho da equipe do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro que nos últimos jogos vem muito bem. Temos aqui uma odd de 1,51 no golzinho do Cruzeiro. Eu acho essa bet muito boa, viu, Fábio? O Cruzeiro fazer um gol só nesse Fortaleza que vem mal. Tomou gol do Retrô, por exemplo, né? Tomou 3 do Vasco. Então, realmente, esse gol do Cruzeiro é a nossa hot bet, né? Vamos botar 100zão, né? Hot bet, a gente dobra stake aí. Então, a principal dica para esse domingo fica sendo esse gol do Cruzeiro fora de casa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Se inscreve aqui no canal, tá? Deixa aquele joinha. Comenta aí para você qual é a boa desse domingão. A gente também quer saber a sua sugestão de aposta. E valeu, Sérgio. Parabéns pela estreia. Muito bem. É isso, tamo junto. Bom domingo, ótima semana para vocês. Valeu.